Milionário barbeiro fica surpreso ao ver mendiga negra levar seu filho para cortar o cabelo. A barbearia de Arthur era um reino de ostentação. Espelhos emoldurados em ouro, cadeiras de couro importado e o cheiro inconfundível de produtos caros no ar. Ele era um barbeiro renomado, conhecido entre os ricos da cidade pelo seu talento e pelo brilho que suas mãos traziam aos fios mais rebeldes. Seus clientes, sempre bem vestidos, chegavam com sorrisos e carteiras recheadas, enquanto Arthur, elegantemente trajado, os recebia com um aceno confiante. Mas em um mundo marcado pela passagem dos luxos e das desigualdades, ele nunca olhou para o outro lado da moeda. Foi numa manhã ensolarada que tudo mudou. Ao chegar à barbearia, Arthur hesitou ao ver uma figura sombria à porta. Lena, uma mulher negra, trajava roupas puídas, enquanto seu filho pequeno agarrava-se a ela, os olhos grandes como pratos. Arthur ficou paralisado. Um contraste gritante, a barbearia resplandecente e aquela Não temos muito, mas a voz de Lena era baixa, quase um sussurro. O garoto, com cabelos emaranhados e um sorriso tímido, olhava para Arthur com esperança. Um nó se formou na garganta do barbeiro. Aquela inocência! Como ele poderia recusar? Arthur hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a atender. Sob olhares curiosos do funcionário e dos clientes habituais, ele levou mãe e filho para dentro. Enquanto cortava os cabelos do menino, sentiu os olhares pesados e os murmúrios abafados. "Olha essa cena", sussurrou Marco, seu colega, com um sorriso sarcástico. Um barbeiro de elite, agora atendendo mendigos. O clima na barbearia mudou. Os risos se tornaram sussurros, carregados de juízos precipitados. Contudo, enquanto os dedos de Arthur cortavam fios e criavam formas, ele começou a perceber a dor de Lena, a luta diária que ela carregava. O garoto, que se mexia nervosamente, revelava um segredo sombrio que Arthur só descobriria mais tarde. Uma doença rara que precisaria da rede de contatos que ele tanto desprezava. Nas semanas seguintes, um vínculo especial floresceu entre eles. Arthur se descobriu fazendo perguntas, rindo das travessuras do menino e ouvindo as histórias de Lena. Mas Marco estava sempre à espreita, pronto para sabotar tudo. Ele começou a investigar o passado de Arthur, e ao descobrir suas origens humildes, não hesitou em expor a verdade para todos. "No fim, você é apenas um pobre que se vestiu de rico", gritou Marco, num ato de provocação que feriu Arthur em seu ponto mais vulnerável. A cena se desdobrou em silêncio, enquanto todos olhavam sob a luz cruel da verdade. As cores vibrantes da barbearia pareciam perder a força, e a tensão pairava no ar, como se... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava paralisado, suas emoções em conflito enquanto a voz de Marco ainda ecoava em sua mente. Um pobre que se vestiu de rico. Aquela frase ressoava como um sino, ecoando os sentimentos de insegurança e medo que ele tentara esconder por tanto tempo. Ele olhou para Lena e para o garoto e viu o brilho nos olhos do menino. A esperança que pulava em seu pequeno coração. Mas a tensão na barbearia era palpável, e ele sentia os olhares pesados dos outros. "Não me importo com o que eles pensam", Arthur murmurou para si mesmo, meio
Então, tudo mudou em um instante. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, trazendo uma onda de ar frio e um homem imponente. Com um paletó escuro e uma expressão severa, ele entrou com um olhar de quem sabia exatamente o que queria. Era Wilton, um cliente muito rico, conhecido por sua fama de ser implacável nos negócios. Ele tinha um histórico de fazer com que as pessoas se sentissem pequenas. Arthur, quero você agora! As palavras o cortaram como uma lâmina. Arthur congelou, o cabelo do menino quase esquecido em suas mãos. Wilton olhou para Lena, em desprezo claro em seu olhar. Quem é essa? Ele se virou para Arthur, seu tom carregado de desprezo. Você está atendendo a mendigos agora? Arthur sentiu um nó na garganta. O sangue lhe subiu à cabeça, e ele olhou para Lena, que rígida parecia um pedaço de cerâmica prestes a quebrar. O pequeno, com os olhos arregalados, apertava a mão da mãe, percebendo o ambiente tenso. Por um momento, o tempo parou. Ele sentiu que tudo estava prestes a se desenrolar de forma caótica. Eu estou fazendo um bom trabalho, Arthur disse, tentando manter a voz firme, mas não conseguiam ocultar a insegurança. O clima pesado na barbearia era como um balão prestes a estourar. Se você se mistura com essa gente, pode esquecer os meus negócios. Wilton disparou, sua voz ecoando como um trovão. Arthur olhou para o homem, depois para o garoto, e em um lampejo, tudo ficou claro. O que Wilton não sabia era que recentemente ele se tornara uma parte essencial da vida de Lena. Ela não é apenas uma mendiga, Sr. Wilton. Ela precisa de ajuda. Arthur retrucou, sua voz agora mais firme, o pulso acelerado. Ele não podia mais ficar em silêncio. O pequeno se encolheu, como se estivesse assistindo a uma batalha de titãs. A verdade, no entanto, começou a desenrolar-se. Lena, mantendo-se firme, olhou nos olhos de Arthur. Você precisa saber algo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. O alvoroço na barbearia silenciou, todos prestando atenção. O coração de Arthur disparou. O que ela queria dizer? Meu filho, Tiunguebo, ele não é apenas doente. Ele é o herdeiro de uma grande fortuna. Eu e seu pai, nossa família está em perigo. As palavras cortaram o ar, e a incredulidade tomou conta de todos. Um rugido de espanto se espalhou pela sala. Arthur ficou mudo. O clima pesado agora se tornava opressivo. O garotinho, que antes era apenas um menino comum, agora tinha um peso enorme nas costas. As peças do quebra-cabeça estavam se iluminando em sua mente. E a ideia de que a vida simples e desprezada de Lena escondia uma enorme verdade o deixou tonto. Marco, em um canto, parecia mais confuso e atacado da incredulidade que os outros. Ele se virou para Arthur, uma expressão de fúria e traição. Como você se deixou enganar por essa farsa? A atmosfera tornou-se eletricidade pura. A tensão subindo a níveis insuportáveis. Arthur exibia emoções conflitantes. Ele lutava para entender essa nova reviravolta. Lena respirava pesadamente enquanto o olhar dela se encontrava com o de Arthur. Você vai ficar do lado do dinheiro ou vai proteger o que realmente importa? Ela questionou. E na fervura daquele dia, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Arthur estava paralisado. Suas emoções em conflito, enquanto a voz de Marco ainda ecoava em sua mente. Um pobre que se vestiu de rico. Aquela frase ressoava como um sino, ecoando os sentimentos de insegurança e medo que ele tentara esconder por tanto tempo. Ele olhou para Lena e para o garoto, e viu o brilho nos olhos do menino, a esperança que pulava em seu pequeno coração.
Mas a tensão na barbearia era palpável, e ele sentia os olhares pesados dos outros. Não me importo com o que eles pensam, Arthur murmurou para si mesmo. Mas suas mãos tremiam enquanto cortava o cabelo do menino. Ele queria desviar a atenção das risadas e dos comentários. Então, tudo mudou em um instante. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, trazendo uma onda de ar frio e um homem imponente. Com um paletó escuro e uma expressão severa, ele entrou com um olhar de quem sabia exatamente o que queria. Era Wilton, um cliente muito rico, conhecido por sua fama de ser implacável nos negócios. Ele tinha o histórico de fazer com que as pessoas se sentissem pequenas. Arthur, quero você agora. As palavras o cortaram como uma lâmina. Arthur congelou. O cabelo do menino quase esquecido em suas mãos. Wilton olhou para Lena, um desprezo claro em seu olhar. Quem é essa? Ele se virou para Arthur, seu tom carregado de desprezo. Você está atendendo a mendigos agora? Arthur sentiu um nó na garganta. O sangue lhe subiu à cabeça e ele olhou para Lena, que rígida, parecia um pedaço de cerâmica prestes a quebrar. O pequeno, com os olhos arregalados, apertava a mão da mãe, percebendo o ambiente tenso. Por um momento, o tempo parou. Ele sentiu que tudo estava prestes a se desenrolar de forma caótica. Eu estou fazendo um bom trabalho, Arthur disse, tentando manter a voz firme, mas não conseguiu ocultar a insegurança. O clima pesado na barbearia era como um balão prestes a estourar. Se você se mistura com essa gente, pode esquecer os meus negócios. Wilton disparou, sua voz ecoando como um trovão. Arthur olhou para o homem, depois para o garoto, e em um lampejo, tudo ficou claro. O que Wilton não sabia era que, recentemente, ele se tornara uma parte essencial da vida de Lena. Ela não é apenas uma mendiga, Sr. Wilton. Ela precisa de ajuda. Arthur retrucou, sua voz agora mais firme, o pulso acelerado. Ele não podia mais ficar em silêncio. O pequeno se encolheu, como se estivesse assistindo a uma batalha de titãs. Então um tremor percorreu a barbearia. A porta se abriu novamente, e dessa vez era um grupo de homens. Eles eram robustos, com roupas escuras e olhares ameaçadores. A tensão cresceu, e todos se aquietaram. Um dos homens, com um olhar rude, se aproximou de Lena. Está na hora de irmos. O que você fez, mulher? Ele olhou de relance para Arthur, e a luz desapareceu de sua expressão. Arthur ficou perplexo. O que você sabe sobre ela? Bom dia, ele quase gritou. Lena recuou, agarrando o filho. Tenha cuidado, Arthur. Ela sussurrou, seu rosto pálido. As palavras dela, no entanto, não foram suficientes para segurar o olhar de todos. Você não entende? Ela não é quem você pensa. Ela fugiu. O que você está fazendo aqui é muito perigoso, o homem disse, e tudo começou a se distorcer. Arthur sentiu um frio na espinha. Ele queria defender Lena, mas a acusação abalou cada fibra de seu ser. Fugida? Do que você está falando? Arthur questionou, seu coração batendo forte. O grupo se adiantou, cercando Lena e o menino. Eles estavam prontos para levar os dois, e a barbearia se tornou um campo de batalha em meio ao silêncio carregado. Você realmente não sabia? O pai dele é um criminoso. Eles vieram para cá se esconder e você está tentando protegê-los. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Arthur. O choque foi como um soco no estômago. A verdade que ele achava ter encontrado se despedaçou como vidro. Arthur olhou para Lena e agora via um reflexo de medo e dor. Não era isso que você me disse. Que ele murmurou, sem acreditar nas palavras que saíam de sua boca.
Lena fez um movimento, como se quisesse se explicar, mas a pressão do momento era intensa. E em um instante, o pequeno garoto começou a chorar, seus olhos confusos entre os rostos severos que o cercavam. A barbearia, que antes era um local de glamour e vaidade, transformou-se em um local de incerteza e desespero. O segredo que unia todos eles ameaçava se revelar, e a única coisa que ficou clara era que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Arthur, por favor, confie em mim, ela implorou, mas as palavras dela pareciam deixar um eco vazio no ar, enquanto a verdadeira natureza da história se desdobrava, carregada de consequências e segredos inomináveis. É mais do que imagina, disse ela, mas a confusão reinava sobre todos. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Arthur estava paralisado, suas emoções em conflito, enquanto a voz de Marco ainda ecoava em sua mente. Um pobre que se vestiu. Ele olhou para Lena e para o garoto, e viu o brilho nos olhos do menino, a esperança que pulava em seu pequeno coração. Mas a tensão na barbearia era palpável, e ele sentia os olhares pesados dos outros. Não me importo com o que eles pensam, Arthur murmurou para si mesmo, mas suas mãos tremiam enquanto cortava o cabelo do menino. Ele queria desviar a atenção das risadas e dos comentários. Queria ignorar os muros de julgamento que o cercavam. Então, tudo mudou em um instante. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, trazendo uma onda de ar frio e um homem imponente. Com um paletó escuro e uma expressão severa, ele entrou com um olhar de quem sabia exatamente o que queria. Era Wilton, um cliente muito rico, conhecido por sua fama de ser implacável nos negócios. Ele tinha o histórico de fazer com que as pessoas se sentissem pequenas. Arthur, quero você agora. As palavras o cortaram como uma lâmina. Arthur congelou, o cabelo do menino quase esquecido em suas mãos. Wilton olhou para Lena, um desprezo claro em seu olhar. Quem é essa? Ele se virou para Arthur, seu tom carregado de desprezo. Você está atendendo a mendigos agora? Arthur sentiu um nó na garganta. O sangue lhe subiu à cabeça e ele olhou para Lena que, rígida, parecia um pedaço de cerâmica prestes a quebrar. O pequeno, com os olhos arregalados, apertava a mão da mãe, percebendo o ambiente tenso. Por um momento, o tempo parou. Ele sentiu que tudo estava prestes a se desenrolar de forma caótica. Eu tô fazendo um bom trabalho, Arthur disse, tentando manter a voz firme, mas não conseguiu ocultar a insegurança. O clima pesado na barbearia era como um balão prestes a estourar. Se você se mistura com essa gente, pode esquecer os meus negócios. Wilton disparou, sua voz ecoando como um trovão. Arthur olhou para o homem, depois para o garoto, e em um lampejo, tudo ficou claro. O que Wilton não sabia era que, recentemente, ele se tornara uma parte essencial da vida de Lena. Ela não é apenas uma mendiga, Sr. Wilton. Ela precisa de ajuda. Arthur retrucou, sua voz agora mais firme, o pulso acelerado. Ele não podia mais ficar em silêncio. O pequeno se encolheu, como se estivesse assistindo a uma batalha de titãs. Então, um tremor percorreu a barbearia. A porta se abriu novamente, e dessa vez era um grupo de homens. Eles eram robustos, com roupas escuras e olhares ameaçadores. A tensão cresceu e todos se aquietaram. Um dos homens, com um olhar rude, se aproximou de Lena. Está na hora de irmos. O que você fez, mulher? Ele olhou de relance para Arthur e a luz desapareceu de sua expressão. Arthur ficou perplexo. O que você sabe sobre ela? Ele quase gritou. Lena recuou agarrando o filho.
Tenha cuidado, Arthur. Ela sussurrou, seu rosto pálido. As palavras dela, no entanto, não foram suficientes para segurar o olhar de todos. Você não entende. Ela não é quem você pensa. Ela fugiu. O que você está fazendo aqui é muito perigoso, o homem disse, e tudo começou a se distorcer. Arthur sentiu um frio na espinha. Ele queria defender Lena, mas a acusação abalou cada fibra de seu ser. Fugida? Do que você está falando? Arthur questionou, seu coração batendo forte. O grupo se adiantou, cercando Lena e o menino. Eles estavam prontos para levar os dois, e a barbearia se tornou um campo de batalha em meio ao silêncio carregado. Você realmente não sabia? O pai dele é um criminoso. Eles vieram para cá se esconder e você está tentando protegê-los. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Arthur. O choque foi como um soco no estômago. A verdade que ele achava ter encontrado se despedaçou como vidro. Arthur olhou para Lena, e agora via um reflexo de medo e dor. Não era isso que você me disse. Ele murmurou, sem acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Lena fez um movimento, como se quisesse se explicar, mas a pressão do momento era intensa. E em um instante, o pequeno garoto começou a chorar, seus olhos confusos entre os rostos severos que o cercavam. A barbearia, que antes era um local de glamour e vaidade, transformou-se em um local de incerteza e desespero. O segredo que unia todos eles ameaçava se revelar. E a única coisa que ficou clara era que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Arthur, por favor, confie em mim, ela implorou, mas as palavras dela pareceram deixar um eco vazio no ar, enquanto a verdadeira natureza da história se desdobrava, carregada de consequências e segredos. Disse ela, mas a confusão reinava sobre todos. Nesse momento, um outro homem, diferente dos previamente ameaçadores, entrou na barbearia. Ele tinha um semblante calmo, mas sua fisionomia carregava um peso. Pare tudo isso, gritou ele, com uma voz imponente. Todos pararam para olhar. Lena, eu sou seu irmão. As palavras pairaram no ar como um gás tóxico. Arthur ficou sem palavras. O pequeno menino parou de chorar e olhou para essa figura inesperada. O homem se aproximou, sua presença tão poderosa quanto um raio. Eu vim te buscar. O pai está atrás de você. E ele não está feliz. A declaração explodiu como uma bomba na barbearia. O que isso significava? O choque pintou as expressões dos presentes, cada um pensando em suas histórias, segredos e suas próprias conexões. Como assim, seu irmão? Arthur balbuciou, sem saber em quem confiar. O que ele sabia era que tudo estava se desmoronando. A figura do irmão de Lena começou a se destacar ainda mais, entre a luz e a sombra da barbearia. E ali, no seu cerne, armados com verdades e mentiras, todos estavam prestes a descobrir que a linha entre a segurança e o perigo era muito mais tênue do que imaginavam. Você precisa ouvir a verdade, e rápido. Nós não temos tempo, o homem disse, enquanto a tensão se acumulava. E naquele instante, cada um dentro da barbearia ficou paralisado, imaginando as possíveis consequências do que sua revelação poderia significar. Arthur estava paralisado, suas emoções em conflito, enquanto a voz do homem ecoava em sua mente. Eu sou seu irmão. As palavras dele soaram como um trovão na barbearia, quebrando o silêncio tenso. Todos prenderam a respiração, sem saber como reagir. Arthur olhou para Lena, que agora parecia ainda mais confusa, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Como você pôde esconder isso de mim?
O homem continuou, seu olhar intenso, fixado em Lena. O pai está te procurando. Ele nunca desistirá de você. E agora que você se expôs, não podemos mais nos esconder. O pequeno, que ainda olhava com olhos arregalados, se aproximou da mãe. Arthur sentiu um aperto no peito. O que mais ele não sabia? A barbearia, antes um espaço seguro, agora parecia um campo de batalha emocional. Cada um lutando suas próprias guerras silenciosas. Eu não sabia que você estava vivo. Lena murmurou, os lábios trêmulos. A revelação a afetou como um golpe direto. Arthur não conseguia processar tudo aquilo. Como alguém tão frágil podia estar ligada a algo tão perigoso? E quem exatamente era o pai do menino? Então, num movimento súbito, o grupo de homens que havia ameaçado subir para levar Lena se aglomerou ainda mais perto, como predadores avistando sua presa. O líder, um homem corpulento com tatuagens visíveis no pescoço, brandiu um celular, como se fosse uma arma. Eu avisei que era arriscado, Lena. Temos que ir agora. Você está enganado, gritou Arthur, sem querer se afastar. Ele se sentiu forte naquela situação. Ela não está sozinha. Eu vou proteger vocês. As palavras saíram com tanta paixão que ele mesmo se espantou. Mas o homem apenas deu uma risada alta, ecoando pela barbearia. Você? Você acha que pode proteger ela e o menino? Eu não tenho certeza se consegue nem proteger a si mesmo. Então, como se tivesse acionado o interruptor, tudo mudou. O celular do homem vibrou, e num movimento rápido, ele virou a tela para Arthur. Uma foto. Era Lena, mas não só isso, uma série de imagens, representando um passado sombrio. Uma mansão luxuosa em meio a notícias de crimes. Um homem que claramente parecia ser o pai de Lena, envolvido em uma teia de corrupção. Arthur sentiu seu estômago revirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, e o aroma do perigo tornou-se palpável. O que você fez? Lena olhou para o chão, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu tentei escapar daquilo. Por que você tem isso? Porque você é uma peça importante, Lena. Eles precisam de você e não vão parar até te encontrar. O olhar do homem estava fixo no pequeno, que agora agarrava a terna da mãe, completamente perdido. E foi nesse momento que, de repente, uma sirene ecoou do lado de fora. As luzes de um carro de polícia iluminavam a barbearia, refletindo no vidro da porta. A confusão tomou conta do ambiente. Os cacos de cerâmica na mesa do barbear, que antes eram apenas um detalhe, agora pareciam prontos para serem usados como armas. Vamos sair daqui, gritou o homem, mas as palavras parecem ineficazes contra o pânico que se instalava. Ponto. Os clientes, apercebendo-se da cena, começavam a sussurrar e a buscar as saídas. Algumas cadeiras se viraram e o caos começou a se instalar. Arthur foi tomado por um turbilhão de emoções. Ele queria proteger Lena e o menino, mas também precisava entender o que exatamente estava acontecendo. As sirenes aumentavam em volume, enquanto um novo choque percorreu a barbearia. O homem de paletó escuro, Wilton, que ele pensou que estava ausente, agora surgiu entre a multidão de espectadores. Olhando diretamente para Arthur, um sorriso irônico cruzou seu rosto antes de se transformar em uma expressão de pura fúria. Você realmente se saiu bem, Arthur, cuidando de mendigos e se enfiando em problemas que não lhe dizem respeito. A tensão estava à flor da pele. Arthur olhou para Lena e o garoto. Percebeu que os laços que havia criado estavam prestes a ser testados de uma forma que ele nunca imaginou. Eu vou proteger vocês, ele repetiu para si mesmo, mas sua determinação parecia pequena. Mantenha-se à frente,
Gritou Lena, o desespero em sua voz. O que mais poderia acontecer? A sirene estava cada vez mais próxima, e a barbearia tremia sob a pressão de um segredo que parecia prestes a explodir em suas vidas, revelando verdades que poderiam mudá-los para sempre. O que eles estavam prestes a enfrentar? Ninguém sabia. Arthur estava paralisado, suas emoções em conflito, enquanto a voz do homem ecoava em sua mente. Eu sou seu irmão. As palavras soaram como um trovão na barbearia, quebrando o silêncio tenso. Todos prenderam a respiração, sem saber como reagir. Arthur olhou para Lena, que agora parecia ainda mais confusa, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Como você pôde esconder isso de mim? O homem continuou, seu olhar intenso fixado em Lena. O pai está te procurando. Ele nunca desistirá de você, e agora que você se expôs, não podemos mais nos esconder. O pequeno, que ainda olhava com olhos arregalados, se aproximou da mãe. Arthur sentiu um aperto no peito. O que mais ele não sabia? A barbearia, antes o espaço seguro, agora parecia um campo de batalha emocional. Cada um lutando suas próprias guerras silenciosas. Eu não sabia que você estava vivo. Lena murmurou, os lábios trêmulos. A revelação a afetou como um golpe direto. Arthur não conseguia processar tudo aquilo. Como alguém tão frágil podia estar ligada a algo tão perigoso? E quem exatamente era o pai do menino? Então, num movimento súbito, o grupo de homens que havia ameaçado subir para levar Lena se aglomerou ainda mais perto, como predadores avistando sua presa. O líder, um homem corpulento, com tatuagens visíveis no pescoço, brandiu um celular, como se fosse uma arma. Eu avisei que era arriscado, Lena. Temos que ir agora. Você está enganado, gritou Arthur, sem querer se afastar. Ele se sentiu forte naquela situação. Ela não está sozinha. Eu vou proteger vocês. As palavras saíram com tanta paixão que ele mesmo se espantou. Mas o homem apenas deu uma risada alta, ecoando pela barbearia. Você acha que pode proteger ela e o menino? Eu não tenho certeza se consegue nem proteger a si mesmo. Então, como se tivesse acionado um interruptor, tudo mudou. O celular do homem vibrou e, num movimento rápido, ele virou a tela para Arthur. Uma foto. Era Lena, mas não só isso. Havia uma série de imagens, representando um passado sombrio, uma mansão luxuosa em meio a notícias de crimes. Um homem que claramente parecia ser o pai de Lena, envolvido em uma teia de corrupção. Arthur sentiu seu estômago revirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, e o aroma do perigo tornou-se palpável. O que você fez? Lena olhou para o chão, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu tentei escapar daquilo. Por que você tem isso? Porque você é uma peça importante, Lena. Eles precisam de você e não vão parar até te encontrar. O olhar do homem estava fixo no pequeno, que agora agarrava a perna da mãe, completamente perdido. E foi nesse momento que, de repente, uma sirene ecoou do lado de fora. As luzes de um carro de polícia iluminavam a barbearia, refletindo no vidro da porta. A confusão tomou conta do ambiente. Os cacos de cerâmica na mesa do barbear, que antes eram apenas um detalhe, agora pareciam prontos para serem usados como armas. Vamos sair daqui, gritou o homem, mas as palavras parecem ineficazes contra o pânico que se instalava. Os clientes, apercebendo-se da cena, começavam a sussurrar e a buscar as saídas. Algumas cadeiras se viraram e o caos começou a se instalar. Arthur foi tomado por um turbilhão de emoções. Ele queria proteger Lena e o menino, mas também precisava entender
O que exatamente estava acontecendo? As sirenes aumentavam em volume, enquanto um novo choque percorreu a barbearia. O homem de paletó escuro, Wilton, que ele pensou que estava ausente, agora surgiu entre. Você realmente se saiu bem, Arthur, cuidando de mendigos e se enfiando em problemas que não lhe dizem respeito. A tensão estava à flor da pele. Arthur olhou para Lena e o garoto, percebeu que os laços que havia criado estavam prestes a ser testados de uma forma que ele nunca imaginou. Então, do nada, o celular do homem tatuado tocou novamente, e a expressão em seu rosto virou de raiva para horror. Ele olhou para a tela, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser. Ele mordeu os lábios. O que aconteceu? A sirene de polícia soou mais alto, e todos os olhares se voltaram para ele, como se esperassem uma explicação. O homem se virou para Lena com uma expressão de desespero. Você não pode estar aqui. Essa não era a ordem. Ele correu em direção à porta, mas a entrada estava bloqueada por policiais que já estavam entrando na barbearia. E então algo ainda mais chocante aconteceu. O homem que parecia ser o irmão de Lena fez um movimento rápido e puxou uma arma. O pânico se espalhou como fogo. Ninguém se mexa! Ele gritou, apontando a arma para os policiais. Um grito ecoou pela barbearia quando todos começaram a se agachar. O medo tomou conta. Arthur olhou para Lena, seus olhos refletindo terror. A revelação de que seu irmão era um criminoso, uma ameaça, mudou tudo. Não era apenas sobre proteção agora. Era sobre sobrevivência. O que você está fazendo? Lena sussurrou, sua voz cheia de medo e súplica. Para onde você vai? Mas o homem olhou para ela com um olhar perdido. Desculpe, Lena. Eu só queria te proteger, mas agora é tarde demais. E nesse instante, ele começou a retroceder, tremendo, a arma ainda na mão. A sirene se intensificou, e a barbearia estava um caos. Arthur mal conseguia pensar. A confusão se mesclava ao desejo desesperado de protegê-los. O que aconteceria agora? O passado de Lena estava pegando fogo. E a verdade que ele pensava ter encontrado se transformou em um pesadelo. E então, tudo desmoronou mais uma vez. Arthur estava paralisado, suas emoções em conflito, enquanto a voz do homem ecoava em sua mente. Eu sou seu irmão. As palavras soaram como um trovão na barbearia, quebrando o silêncio tenso. Todos prenderam a respiração, sem saber como reagir. Arthur olhou para Lena, que agora parecia ainda mais confusa, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Como você pôde esconder isso de mim? O homem continuou, seu olhar intenso fixado em Lena. O pai está te procurando. Ele nunca desistirá de você. E agora que você se expôs, não podemos mais nos esconder. O pequeno, que ainda olhava com olhos arregalados, se aproximou da mãe. Arthur sentiu um aperto no peito. O que mais ele não sabia? A barbearia, antes um espaço seguro, agora parecia um campo de batalha emocional, cada um lutando suas próprias guerras silenciosas. Eu não sabia que você estava vivo. Lena murmurou, os lábios trêmulos. A revelação a afetou como um golpe direto. Arthur não conseguia processar tudo aquilo. Como alguém tão frágil podia estar ligada a algo tão perigoso? E quem exatamente era o pai do menino? Então, num movimento súbito, o grupo de homens que havia ameaçado subir para levar Lena se aglomerou ainda mais perto, como predadores avistando sua presa. O líder, um homem corpulento com tatuagens visíveis no pescoço, brandiu um celular, como se fosse uma arma. Eu avisei que era arriscado, Lena. Temos que ir agora. Você está enganado, gritou Arthur sem querer se afastar.
Ele se sentiu forte naquela situação. Ela não está sozinha. Eu vou proteger vocês. As palavras saíram com tanta paixão que ele mesmo se espantou. Mas o homem apenas deu uma risada alta, ecoando pela barbearia. Você acha que pode proteger ela e o menino? Eu não tenho certeza se consegue nem proteger a si mesmo. Então, como se tivesse acionado um interruptor, tudo mudou. O celular do homem vibrou, e num movimento rápido, ele virou a tela para Arthur. Uma foto. Era Lena, mas não só isso. Havia uma série de imagens, representando um passado sombrio. Uma mansão luxuosa em meio a notícias de crimes. Um homem que claramente parecia ser o pai de Lena, envolvido em uma teia de corrupção. Arthur sentiu seu estômago revirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, e o aroma do perigo tornou-se palpável. O que você fez? Lena olhou para o chão, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu tentei escapar daquilo. Por que você tem isso? Porque você é uma peça importante, Lena. Eles precisam de você e não vão parar até te encontrar. O olhar do homem estava fixo no pequeno, que agora agarrava a perna da mãe, completamente perdido. E foi nesse momento que, de repente, uma sirene ecoou do lado de fora. As luzes de um carro de polícia iluminavam a barbearia, refletindo no vidro da porta. A confusão tomou conta do ambiente. Os cacos de cerâmica na mesa do barbear, que antes eram apenas um detalhe, agora pareciam prontos para serem usados como armas. Vamos sair daqui! Gritou o homem, mas as palavras parecem ineficazes contra o pânico que se instalava. Os clientes, apercebendo-se da cena, começavam a sussurrar e a buscar as saídas. Algumas cadeiras se viraram, e o caos começou a se instalar. Arthur foi tomado por um turbilhão de emoções. Ele queria proteger Lena e o menino, mas também precisava entender o que exatamente estava acontecendo. As sirenes aumentavam em volume, enquanto um novo choque percorreu a barbearia. O homem de paletó escuro, Wilton, que ele pensou que estava ausente, agora surgiu entre a multidão de espectadores. Olhando diretamente para Arthur, um sorriso irônico cruzou seu rosto, antes de se transformar em uma expressão de pura fúria. Você realmente se saiu bem, Arthur, cuidando de mendigos e se enfiando em problemas que não lhe dizem respeito. A tensão estava à flor da pele. Arthur olhou para Lena e o garoto percebeu que os laços que havia criado estavam prestes a ser testados de uma forma que ele nunca imaginou. Então, do nada, o celular... Ele mordeu os lábios. O que aconteceu? A sirene de polícia soou mais alto e todos os olhares se voltaram para ele, como se esperassem uma explicação. O homem se virou para Lena com uma expressão de desespero. Você não pode estar aqui. Essa não era a ordem. Ele correu em direção à porta, mas a entrada estava bloqueada por policiais que já estavam entrando na barbearia. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. O homem que parecia ser o irmão de Lena fez um movimento rápido e puxou uma arma. O pânico se espalhou como fogo. Ninguém se mexa! Ele gritou, apontando a arma para os policiais. Um grito ecoou pela barbearia, quando todos começaram a se agachar. O medo tomou conta. Arthur olhou para Lena, seus olhos refletindo terror. A revelação de que seu irmão era um criminoso, uma ameaça, mudou tudo. Não era apenas sobre proteção agora. Era sobre sobrevivência. O que você está fazendo? Lena sussurrou, sua voz cheia de medo e súplica. Para onde você vai? Mas o homem olhou para ela com um olhar perdido. Desculpe, Lena. Eu só queria te proteger. Mas agora... é tarde demais. E nesse instante ele começou a retroceder, tremendo,
a arma ainda na mão. A sirene se intensificou e a barbearia estava um caos. Arthur mal conseguia pensar. A confusão se mesclava ao desejo desesperado de protegê-los. O que aconteceria agora? O passado de Lena estava pegando fogo e a verdade que ele pensava ter encontrado se transformou em um pesadelo. E então, na altura do pânico absoluto, uma voz familiar cortou o ar. Para! Era um homem que Arthur conhecia muito bem. Seu próprio pai. Ele estava ali, atravessando a multidão, com um olhar severo e decidido. E o choque estampado no rosto de Arthur foi quase palpável. Você não precisa fazer isso, seu pai gritou, e todos ficaram paralisados. O homem que ele pensava estar longe e seguro, agora estava bem na frente, em meio ao caos, e ele tinha uma conexão com tudo isso que ninguém poderia imaginar. Enquanto a cena deslizava entre gritos e olhos arregalados, uma pergunta que permaneceria ecoando nos pensamentos de cada um começou a surgir. O que estava realmente acontecendo e como todos estavam interligados? A verdade prestes a ser revelada poderia destruir não apenas a barbearia, mas tudo o que Arthur acreditava ser verdadeiro. E no fundo, uma pergunta gritante ecoou em sua mente. Quem era realmente seu pai? Arthur estava paralisado, seus olhos fixos no pai, que atravessava a barbearia como uma tempestade. Suas feições se contorciam entre a urgência e a desolação. Você não precisa fazer isso, gritou ele, estendendo a mão. A tensão era elétrica. Todos estavam tão envolvidos na cena que parecia que o ar tinha ficado denso. Lena virou-se para o irmão. A expressão dela uma mistura de confusão e desespero. O que vou? O pequeno se escondeu atrás da mãe, enquanto os clientes e funcionários da barbearia observavam, espantados e em choque. As sirenes se intensificaram. O homem tatuado olhou para o pai de Arthur, depois para a arma em sua mão, e pareceu hesitar por um segundo. Você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que tudo fique bem, disse ele, o tom carregado de hostilidade. Uma briga de egos, dois mundos colidindo em uma loja de cabelo. Súbito e inesperadamente, um barulho estrondoso cortou a tensão. A porta da barbearia se estourou e uma sombra arrogante a atravessou. Era uma mulher, alta, imponente, vestindo um paletó elegante. O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoava como um trovão. Todos viraram-se. Arthur não reconheceu, perguntou o pai de Arthur, deixando transparecer um frio súbito em sua expressão de controle. Os rostos presentes mudaram. Aquela mulher tinha uma presença que até mesmo Wilton não poderia ignorar. A tensão era palpável. Todos a encaravam, sem saber se a qualquer momento iriam se tornar marionetes nesse drama. Eles não precisam estar aqui, ela declarou com um gesto. E uma segurança radiante trazia um tom de verdade que fazia o olhar de todos se voltarem rapidamente para ela. Arthur sentiu um nó na garganta. Havia algo mais ali, muito mais do que apenas a situação tensa. Você não sabe com quem está lidando. O homem tatuado rosnou. A arma na mão começava a tremer. O pequeno garotinho, com lágrimas nos olhos, olhou para o irmão de Lena, que parecia perdido, e de repente levantou a voz. Mamãe, para onde vamos? Eu estou com medo. Arthur se aproximou. Ei, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ele lançou um olhar cúmplice para Lena, tentando transmitir esperança, mesmo quando tudo parecia ruir ao redor deles. Nesse instante, a mulher em pé na porta sorriu, um sorriso enigmático. Lena, você precisa saber quem somos, quem eu sou. As palavras dela
fizeram Arthur tremer. A mulher então se virou para o homem tatuado. Liberte-se disso. Você não precisa continuar com isso. Foi como uma bomba. Arthur não sabia o que pensar. Ponto. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, quase implorando para entender. Eu sou a mãe, Lena, a mulher disse. As palavras pairaram no ar. O mundo de todos pareceu parar novamente. Lena deu um passo para trás, os olhos arregalados. Mãe, não, isso não pode ser verdade. A verdade pode ser cruel. A mulher respondeu com calma, em contraste com a agitação. Eu fugi para protegê-la. O seu pai, ele não é quem você pensa. Ele está atrás de algo maior, algo que envolve você e o pequeno. O homem tatuado olhou para ela com ódio. Você não vai se livrar de mim tão facilmente. Ele não sabia o tamanho do erro que estava cometendo. A tensão estava explodindo. A barreira entre os mundos de Arthur e Lena se quebrava, revelando que seus passados estavam entrelaçados de forma inusitada e complicada. Então, para o horror de todos, a arma disparou. Um tiro ecoou pela barbearia, e em meio ao caos, o coração de Arthur congelou. O que aconteceu a seguir não era algo que ninguém estava preparado para testemunhar. O homem tatuado caiu ao chão, e naquele instante tudo se desfez. O que significava isso? O que mais estava escondido nessa história cheia de segredos? O som do tiro ecoou pela barbearia, e tudo congelou por um segundo que parecia uma eternidade. O homem tatuado caiu, batendo no chão com um baque surdo. E pânico tomou conta do ambiente. As almas que antes estavam paradas em um campo de batalha emocional, agora estavam em um frenesi de gritos e correria. Arthur sentiu seu coração disparar. O que acabou de acontecer? Ele olhou para o pai, que parecia em choque, em estado de letargia. A mulher que se declarou mãe de Lena tinha o semblante do horror. Não, não pode ser! Ela sussurrou, os olhos arregalados com a visão do filho caído. Lena, sai daqui! Rápido! Gritou o pai de Arthur. Mas o comando não teve força suficiente para romper a tensão sufocante. A pressão de todo aquele cenário apertava o peito de Arthur, e ele se viu lutando para processar a realidade. O que está acontecendo aqui? A voz de Wilton cortou o caos com um tom de desdém. É isso que você chama de proteger, Arthur? Ele estava lá, se movendo como uma sombra entre as pessoas, um sorriso sarcástico nos lábios. Neste momento, ele parecia mais um predador do que um simples cliente. Mas antes que alguém pudesse responder, mais ruídos de sirenes preencheram o ar. Uma luz brilhante invadiu a barbearia. Mais policiais, agora com rifles em punho, estavam entrando em massa. O ar se tornava pesado, uma tempestade se formando. Arthur sentiu o frio da pressão de se ver no centro de tudo aquilo. Todos para o chão. Agora! Os oficiais gritaram. Não, não, não! Lena estava paralisada, os olhos fixos no irmão, que se estirava no chão. Isso não está acontecendo. Ele não pode estar. Ele não pode ter morrido. A súplica dela cortava o ar como uma faca. Arthur queria ir até ela. Queria segurar sua mão e prometer que tudo ficaria bem. Mas o caos tomou conta, e ele se viu sendo empurrado para o canto da barbearia, suas costas contra a parede, e os tiros e gritos rodeando-o como um redemoinho. Lá, vamos levá-la. Um dos policiais bradou, ao mesmo tempo que olhava fixamente para Lena. Mas quando os olhos dela encontraram os deles, houve um silêncio súbito. Foi como se o mundo tivesse parado por um momento, e Arthur pôde ver o olhar desolado de Lena se transformar em reconhecimento absoluto. E então, com uma clareza desgarradora, Lena soltou uma frase. Ele não é meu irmão. Ele não é meu irmão de sangue.
O impacto da revelação foi como uma bomba. Arthur piscou, a mente girando. O quê? Ela olhou ao redor desesperadamente, mas os policiais estavam concentrados demais na cena do tiro. Ela continuou. Meu verdadeiro irmão está aqui, mas ele está escondido. Um murmúrio percorreu os presentes. O que você quer dizer? Wilton perguntou, se espalhando pela cena como um gato que instintivamente sabe quando está em desvantagem. Eu sou filha de um dos chefes do crime. Cada um de vocês está em perigo agora. A voz de Lena se elevou, vibrando com uma força que fazia sua determinação brilhar, mesmo na escuridão. Como assim? Arthur não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. A revelação mergulhava a sala em uma nova camada de tensão, como uma neblina pesada. Uma explosão de adrenalina fez o garoto que antes estava quieto gritar: Mãe, me ajuda! Ele estava assustada, e as palavras de Lena o logo seguiram. Ele esteve atrás de nós, sempre esteve. Arthur teve uma visão embaçada, como se o mundo tivesse desmoronado ao redor dele. Alguns olhares se voltaram para o corpo caído do homem tatuado. E, em um momento, o sentimento de triunfo da revelação foi substituído pela urgência desesperada de sobreviver. As séries de eventos parecem dançar em câmera lenta, enquanto todos se preparavam para a verdadeira tempestade que estava prestes a desabar. Segredos, lealdades e a verdade que poderia desmantelar tudo. O que mais estava oculto? Quem era realmente o verdadeiro irmão de Lena? E o mais importante, eles ainda estavam seguros. Incerteza pairava no ar. Mas ao contrário de qualquer outra, agora havia uma mudança inevitável que poderia moldar cada um deles, cada decisão que tomariam a partir daquele dia. Arthur ficou paralisado, os olhos fixos no homem tatuado caído ao chão. O eco do tiro ainda reverberava em suas orelhas, e o caos que se seguiu era quase insuportável. As sirenes da polícia invadiam a barbearia, enquanto os policiais se espalhavam como uma onda, prontos para controlar a situação. O ar estava carregado com uma mistura de medo e adrenalina, e tudo ao seu redor parecia desmoroná-lo. Lena! Ele gritou, tentando atravessar a multidão que se formava. Mas ela estava parada, com os olhos bem abertos, lábios trêmulos, fixando-se no corpo do homem. O pequeno garoto estava ainda mais perto, os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. Mamãe, o que vai acontecer agora? Mãe! A mulher gritou em desespero, ainda sem processar completamente a verdade. Arthur não sabia se isso a machucava ou se a fortalecia. Mas em meio a todo aquele horror, ele podia ver que havia uma centelha de esperança emergindo. Lena parecia buscar força em algum lugar profundo dentro dela. Precisamos sair daqui, ela finalmente gritou, a adrenalina permitindo que suas emoções não a dominassem. Arthur se lançou até ela, pegando a mão do garoto e puxando-os para mais perto. Os policiais começaram a ordenar que todos se dispersassem. A barbearia, que antes parecia um cenário glamuroso, agora estava em gritos e confusão. Mas havia algo mais. A mulher na porta, a verdadeira mãe de Lena, começou a avançar, seus olhos fixos no chão, e a voz dela cortou o ar. Lena, precisam te levar. E rápido. O homem de paletó escuro, Wilton, deu um passo à frente, a expressão agora de preocupação genuína. O que está acontecendo, Lena? O que mais você esconde? O tom dele não era mais aquele desprezo arrogante. Havia medo em suas palavras. Arthur olhou para ele com desconfiança, mas percebeu que Wilton estava tão ansioso quanto eles. É uma questão de vida ou morte, Wilton. Ela disse, a voz tremendo. Vocês não entendem.
Eles estão atrás de nós. Precisamos nos proteger antes que seja tarde demais. Todos estavam um pouco mais atentos, como se a frase tivesse acendido algo dentro daquela barbearia caótica. Arthur respirou fundo, sentindo que o tempo estava passando rápido demais. O que deveria ser uma simples manhã de trabalho agora se tornara um pesadelo real. Os policiais, percebendo a urgência, começaram a coordenar a evacuação. Todos, por favor, sigam-nos para fora de forma ordenada. Um deles gritou, gesticulando para abrir espaço. Os olhares se cruzaram. Lena e o garoto, Arthur, o pai dele e até mesmo Wilton. Todos juntos, mesmo que por um breve momento, unidos por um tipo de desespero compartilhado. E nesse instante, algo parecia mudar. Arthur, gritou Lena, a voz dela cortando o ar. Você pode ajudar a encontrar meu verdadeiro irmão. Ele está escondido e nós precisamos dele. Se o pai dele encontrar a gente, estava claro que a verdade estava se desenrolando. Mas era uma verdade aterradora. Onde ele está? Arthur perguntou. Sua voz firme, agora mais do que nunca, decidido a proteger aquela pequena família que havia se formado. Eu não sei, mas ele pode estar perto de onde tudo começou, a casa antiga da família, na cidade. Ela respondeu, o rosto agora determinado. Enquanto a barbearia esvaziava, Arthur não podia deixar de sentir que ainda havia mais por vir. Um novo capítulo prestes a começar. Nós vamos encontrá-lo. Junta todos nós, ele disse com firmeza. E assim, com o som das sirenes ao fundo e a tensão feita de promessas e segredos no ar, Arthur soube que essa história não acabava ali. Era só o começo. Esse é o momento. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais desfechos como esse, você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu adoro saber a sua opinião. Você também pode ser parte disso. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível e as reviravoltas que ainda estão por vir. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos em busca da próxima aventura.